Por que fazer parte de uma igreja? Por que fazer parte da igreja? Essa é a pergunta que cabe muito bem aqui nessa noite. Por que fazer parte da igreja? Por que ingressar na igreja? Mas talvez algumas outras perguntas valeriam a pena também serem feitas. Aos crentes, mas também lembrar a outros que participam do culto dessa noite, que nos visitam. Por exemplo, você gostaria de fazer parte de uma comunidade onde as pessoas que estão aflitas, as pessoas que estão deprimidas, frustradas, confusas, encontram amor, encontram acolhimento, encontram aceitação, encontram ajuda, esperança, perdão, direção, encontram encorajamento? Você gostaria de fazer parte de uma comunidade, de um grupo de pessoas, onde pessoas procuram se ajudar umas às outras? Você gostaria de participar de um grupo de pessoas, de uma comunidade, onde as pessoas se realizam? Elas realmente se realizam, fazendo aquilo que elas gostam, fazendo aquilo que elas amam fazer, de acordo com a sua paixão, de acordo com a sua aptidão, de acordo com as suas habilidades, com os seus talentos, com os seus dons, com os seus recursos, com o seu tempo. Você gostaria de fazer parte de um grupo de pessoas, de uma comunidade, que envia missionários a todos os lugares do Brasil e a todos os lugares do mundo, levando a mensagem de vida, levando a mensagem de paz, de esperança, para todos os oprimidos, os carentes? Você gostaria de fazer parte de um grupo de pessoas, de uma comunidade, que cada vez mais nós vamos entendendo que ela surge como resposta para a vida das pessoas que estão nos lugares mais distantes, mais remotos? Você gostaria de fazer parte de um grupo de pessoas, de uma comunidade que cada vez mais nós entendemos que se torna esperança para o Brasil, esperança para o mundo sem esperança? Você gostaria de fazer parte de uma comunidade onde as reuniões são alegres, cheias de vida? Você gostaria de fazer parte de uma comunidade onde você pode fazer muitos amigos, conhecer muitas pessoas? Você gostaria de fazer parte de uma comunidade onde a preocupação social faz parte da pauta, da agenda dessas pessoas? E aliás, não faz parte de uma agenda ocasional, mas faz parte de uma agenda permanente desse grupo de pessoas. Um lugar onde se procura dar à comunidade alimento, roupas, remédio, emprego, renda, cidadania e especialmente esperança. Você gostaria de fazer parte de um grupo de pessoas que age assim? Talvez você pense: será que existe um grupo com todas essas características? Será que existe uma comunidade assim? Existe. Existe um grupo de pessoas assim, existe uma comunidade assim. E essa comunidade, esse grupo de pessoas está espalhado por muitas cidades, por todas as cidades, por todo o mundo. É a Igreja de Jesus Cristo. Ela está aqui, no Ingá, nesse lugar, nesse endereço, mas em muitos outros endereços. Esse lugar existe e o seu nome é Igreja, a Igreja de Jesus. E eu não estou falando aqui de denominação, eu não estou falando aqui de placa de igreja, mas estou falando da Igreja de Jesus. Não estou falando de religião, eu não estou falando de organização humana, meramente. Eu estou falando de pessoas comprometidas com Jesus Cristo. A igreja cristã, ela tem uma dupla natureza.
é assim como o seu Cristo, aquele Deus a quem nós servimos, ela é 100% divina e 100% humana. No que é divina, naquilo que ela é realmente divina, ela é o próprio céu na terra. Quando nos reunimos, nos congregamos, celebramos ao Senhor, na adoração, no ajuntamento cristão, nós de fato sentimos que o céu se estabelece na terra. E quando participamos desse momento de celebração, nós sentimos a presença de Deus entre nós, sentimos o cumprimento daquela promessa de Jesus, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estarei eu. Sentimos a presença do Senhor nesse ajuntamento. Ela é 100% divina. A presença de Deus está aqui. Ela é 100% humana também. Por quê? Do ponto de vista da sua humanidade, a matéria-prima da qual ela é formada, o elemento humano, vindo do pó da terra, a matéria-prima dele é o pó da terra, ela também tem falhas, tem defeitos. Mas acredite, a igreja cristã, a igreja de Jesus ainda é o melhor lugar do mundo para se estar. É o lugar mais seguro da terra. O melhor lugar do mundo para se estar em família. E eu gostaria de ler aqui o texto bíblico de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 41 a 47. Gostaria de convidar a sua atenção para esse texto bíblico. Diz o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Esse texto, ele como um atestado do nascimento da igreja de Jesus. Fala sobre a igreja de Jesus, como ela nasceu, como ela se desenvolveu, como ela se apresentava, como era a igreja primitiva. Está aqui nesse texto. Nós vemos que ela era um lugar de relacionamentos. A igreja é um lugar de relacionamentos. Olha o que está escrito aqui: os que criam mantinham-se unidos, mantinham-se juntos e tinham tudo em comum. Todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa, ou seja, a igreja é um lugar de relacionamentos. Na igreja nós cultivamos relacionamentos saudáveis, sólidos e duradouros. A igreja é um lugar de cultivar relacionamentos. Relacionamentos, muitos deles, que alguns podem testemunhar aqui, já vêm desde a sua infância, e alguns já com os cabelos brancos, ainda têm aqueles amigos de infância da igreja, da adolescência. A igreja também é um lugar de amadurecimento. Amadurecimento. No verso 42 ele diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. O amadurecimento se dava através do aprofundamento na doutrina, o aprofundamento no estudo da palavra. Eles lembravam aquilo que os apóstolos tinham ensinado e eles então se aprofundavam. Dia a dia, cada encontro, eles procuravam então se aprofundar e amadurecer naquilo que eles aprenderam no ensino dos apóstolos. Mas era também um lugar de alegria. Era um lugar de alegria.
A igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, aquela primeira igreja, era um lugar de alegria. Era um lugar onde o louvor tomava conta, dominava. Eles se reuniam e começavam a cantar, celebrar, louvar a Deus. Diz o texto lá que eles, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. A alegria deles era tão bonita, tão contagiante, que por conta disso, eles tinham a simpatia de todos aqueles que conheciam o ajuntamento da igreja. Tinham a simpatia de todo o povo. E vocês sabem o que acontecia por conta disso? Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. A igreja era então também um lugar de crescimento, louvando a Deus, tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente aqueles que iam sendo salvos. Eu estou certo de que a nossa igreja, a primeira igreja batista do Ingá, a PIB do Ingá, como nós costumamos dizer, deseja ser como essa igreja que nascia lá em Jerusalém, como essa primeira igreja cristã, uma igreja de relacionamento, um lugar de relacionamentos, um lugar de amadurecimento, um lugar de alegria, um lugar de crescimento. Deseja ser um lugar para você que se batizou hoje e para a sua família. Deseja ser um lugar também muito oportuno para aqueles que nessa noite vêm à nossa igreja, visitam a nossa igreja e têm esse encontro conosco aqui. O slogan da nossa igreja é um lugar para pertencer. Esse é o nosso desejo também. Nós desejamos ser um lugar para abençoar a sua vida. Um lugar onde você encontra bênção, refrigério, conforto e paz para você. Mas por que fazer parte da igreja? Por que fazer parte da igreja? Por que nós chegamos à igreja? Por que decidimos fazer parte da igreja? Algumas respostas para essa pergunta. A primeira delas é que nós tomamos a decisão de fazer parte da igreja porque na igreja nós recebemos a mensagem da salvação. Essa é a primeira coisa importante que eu gostaria de compartilhar com você hoje. Quando você vem à igreja, quando você se torna membro da igreja, todos os dias, cada encontro, cada celebração, quando aqui chega, você recebe a mensagem da salvação. A Bíblia é aberta, a Bíblia é exposta. Não há um culto, não há uma reunião, não há uma celebração em que a palavra de Deus não é aberta e exposta àqueles que aqui chegam. É uma igreja bibliocêntrica. A Bíblia está no centro da celebração. Seja não apenas da pregação, mas da música, no louvor, nas orações. Ou seja, a palavra de Deus é dirigida a todos aqueles que aqui chegam. Nós decidimos então fazer parte, ou uma das razões para você fazer parte da igreja, é que aqui você vai receber a mensagem de salvação. Veja o que diz o texto bíblico em Atos 2:41. Você pode ler? Você pode ler o texto bíblico? Amém. Você sabe que a sua alma tem um destino eterno? A nossa alma é eterna e ela tem um destino eterno, né? A Bíblia afirma que existem apenas duas possibilidades para esse destino eterno. A salvação eterna no céu, mas existe também a perdição eterna no inferno. No contexto da igreja, nós podemos encontrar e receber a mensagem da salvação. E quando estamos na igreja, nós recebemos a mensagem do Evangelho de maneira clara, de maneira objetiva. Cada encontro. A maioria das pessoas encontrou a Jesus Cristo, teve um encontro pessoal com Jesus numa das celebrações, ouvindo a palavra,
ouvindo a mensagem de Deus através de uma música. Por que receber, ou melhor dizendo, por que fazer parte da igreja? Em segundo lugar, para ter uma identidade cristã. Nós queremos ter uma identidade com Jesus. O texto bíblico diz em Atos 2:41, você pode ler comigo? Os que aceitavam a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Ser batizado significa ingressar formalmente na família de Deus. Através do batismo você torna público algo que já aconteceu na sua vida. Já aconteceu. Você já aceitou a Jesus. Você já morreu para os seus pecados. Você já vive para uma nova vida em Cristo. Esse testemunho já é uma realidade na sua vida. Através do batismo você torna isso público. Talvez você pense, mas eu já fui batizado quando era criança. Perdão, mas desculpe a sinceridade, mas esse batismo não valeu. Biblicamente, batismo é mergulho nas águas. A palavra batismo significa literalmente mergulhar, não apenas aspergir, mas de fato imergir, mergulhar nas águas. A Bíblia ensina claramente que o batismo deve acontecer também depois da pessoa aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ou seja, o batismo depende de uma confissão de fé. O batismo depende de uma decisão. Uma criança, um recém-nascido, ele não tem a possibilidade de racionalmente ou se manifestar a sua fé, de racionalizar a fé, de declarar a sua fé. O batismo, então, ele não pode acontecer ou não vale quando ele é praticado com uma criança. Ela não pode declarar a sua fé. O batismo não salva. O batismo não é visto na Igreja Batista como um sacramento. O batismo não salva. E as crianças inocentes, elas já pertencem a Deus. E devemos nos batizar após a consciência do pecado, do arrependimento e da fé. Nós somos batizados mediante a nossa declaração de fé. Cremos que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Cremos e aceitamos a doutrina desta igreja. E por isso então somos batizados. Temos uma identidade. Quando somos batizados, nós declaramos a nossa identidade com Cristo, mas declaramos também a nossa identidade com a igreja, onde nós estamos ingressando, participando. Mas em terceiro lugar também, quando nós pensamos por quê ou para que nos tornarmos membros de uma igreja, nós fazemos parte de uma igreja, decidimos fazer parte da igreja para amadurecer na fé. Quando nós entramos para a igreja, veja o que acontece. Verso 42, vocês podem ler o texto bíblico? Amém. A verdadeira maturidade acontece aí. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles se aprofundavam na palavra. E quanto mais nos aprofundamos na palavra, quanto mais mergulhamos na palavra, ouvimos de Jesus, mais nos aproximamos dele. E quanto mais nos aproximamos de alguém, o que acontece com a gente? Quando nós caminhamos lado a lado com alguém, mais nós nos assemelhamos àquela pessoa, mais nos parecemos com ela. É comum, quando nós ligamos para alguém, eu tenho muito essa experiência quando vou ligar para orar com algum membro da igreja, e um outro membro da família atende o telefone e parece que eu estou falando com a pessoa que eu procurava.
né? E a pessoa diz, não é que nós convivemos muito, eu sou filha de fulano, sou filho do fulano. Parecia que eu estava falando com o pai. Não, eu sou o filho. Mas a voz é idêntica, a convivência. Quanto mais caminhamos com alguém, mais nos tornamos parecidos com ele. Quando nos aprofundamos também no ensino dos apóstolos, no aprendizado sobre Jesus, nós nos assemelhamos ainda mais a ele. Nós passamos a amar como Jesus amou, nós passamos a perdoar como Jesus perdoou, a obedecer como Jesus obedeceu, a servir como Jesus serviu, a sacrificar-se como Jesus sacrificou, a ter intimidade com o Pai celestial como Jesus teve, a cumprir a missão de vida como Jesus cumpriu, a cuidar das pessoas como Jesus cuidou. Nós vamos cada vez mais nos parecendo com Jesus. Para quê ou por que ser membro da igreja? Para amadurecer na fé, se parecer mais com Jesus, mas também para encontrar comunhão. Essa é uma outra razão para ser membro da igreja, para encontrar comunhão. Atos 2, 42 e 46. Você pode ler o texto bíblico? Bem forte para mim. Muito bem. Um dos maiores problemas hoje que as pessoas enfrentam, que nós ouvimos as pessoas falarem, e pelos quais muitas pessoas vêm e nos procuram na igreja, nesse tempo moderno, é solidão. As pessoas se sentem solitárias, sozinhos no meio da multidão, sozinhos no meio daquela muvuca quando saem nas barcas. Muitos dizem, eu estou vivendo solitário. Não fomos criados para viver solitários. Definitivamente Deus não nos fez para vivermos sozinhos. Lá no Gênesis, logo lá no início, Deus, quando terminou de fazer o homem, olhou para ele, olhou para as demais coisas criadas por ele, olhou para o restante da criação, e ele logo percebeu que tinha alguma coisa errada. E ele disse, não é bom que o homem esteja só. E logo providenciou uma Eva, providenciou uma companheira para o homem. Temos a necessidade da presença de outras pessoas na nossa vida. Quem está ligado a uma igreja nunca está só. Nunca está só. Veja o que diz 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3. Olha o que diz o texto bíblico. Vamos ler juntos. Deus nos deu o privilégio de nascer de novo, de maneira que agora já somos membros da própria família de Deus. Deus nos dá esse privilégio de fazermos parte da família de Deus. Por que sermos membros? Por que se tornar membro da igreja? Há uma outra razão também. Para envolver-se em um projeto eterno. Todos nós, cada ser humano, tem assim a alegria, tem o desejo de participar de alguma coisa importante. Quem não tem esse desejo? De fazer parte de alguma coisa que seja grande, seja maravilhoso. Fazer parte de um time muito legal. De um projeto grande, abençoador. De um projeto que, quando as pessoas ouvem falar dele, os olhos brilham. Magnífico, grandioso, belo. Todos nós queremos fazer parte de alguma coisa bonita, da qual nos orgulhamos. Quando decidimos fazer parte da igreja, nós decidimos fazer parte de um projeto eterno. Olha o que diz o texto bíblico, Atos 2, 44 e 45. Vocês podem ler o texto? Amém. Veja, lá em Jerusalém, lá no início, a igreja estava começando aquele projeto de igreja, aquela estrutura
já estava sendo montada, idealizada, e até os dias de hoje, esse projeto da igreja permanece. A nossa vida somente ganha sentido quando nós estamos envolvidos em algo realmente significativo, algo de valor, algo que corresponda aos anseios do nosso coração. E quando nós nos unimos à igreja, nós sentimos que realmente estamos envolvidos num grande projeto de vida. Seguir a Jesus é o mais fascinante projeto de vida. E quando nós entendemos isso, quando nós assimilamos isso, quando nós vestimos a camisa, de fato nós nos apaixonamos por esse projeto e nós nos realizamos como crentes, mas também nos realizamos como pessoa nesse projeto. Mas eu quero dizer para você que tem outras razões ainda para você se tornar membro da igreja. Por exemplo, você se torna membro da igreja para descobrir a verdadeira alegria. Olha o que diz o texto bíblico. Verso 47, na parte A. Leia em voz bem alta. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Era assim que a igreja vivia. A igreja era conhecida pela sua alegria. A igreja era conhecida pela sua celebração. A nossa alma, ela tem fome e tem sede de Deus. E somente nos sentimos saciados quando nós nos congregamos e quando celebramos, quando adoramos, quando louvamos a Deus e quando fazemos isso de todo o nosso coração. Eu gosto muito daquele hino que nós cantávamos do cantor cristão, que ele fala sobre cantar com a alma, não é? Lembra daquele hino? Ele diz: canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Eu fico assim, que letra, que expressão, que tradução do sentimento que nós temos, como o povo que ama a Deus, quando nós nos congregamos, nos reunimos e queremos expressar para Deus o nosso sentimento, o nosso amor, a nossa devoção, o quanto nós o adoramos. A expressão é exatamente essa. Nós queremos cantar, não apenas com os lábios, mas nós queremos de fato cantar com a alma, com o coração. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe. Quando? Sempre. Não é quando as coisas estão favoráveis, quando as circunstâncias são boas, quando os ventos sopram a favor, quando tudo dá certo. Não, quando as coisas também são desfavoráveis, quando as circunstâncias estão desfavoráveis, quando nem tudo está dando certo, quando nem tudo deu certo. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre. Um louvor qualquer, um louvor assim meia boca, um louvor arrastado, um louvor dos lábios apenas. Não. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre um ardente louvor, um vigoroso louvor. Um vigoroso louvor. Que tradução extraordinária para o sentimento do crente, do verdadeiro cristão. Nós nos tornamos membros da igreja porque nós queremos descobrir essa alegria, que era a marca daquela igreja que nascia em Jerusalém. Era tão forte, tão característico, tão marcante isso na vida daquela igreja, que as pessoas ao redor queriam saber o que acontecia ali. Vejam que eles viviam um contexto da perseguição. Eles não podiam se reunir publicamente, se reuniam escondido, porque os cristãos estavam sendo levados para o Coliseu romano, para os grandes ginásios romanos, sendo jogados às feras, queimados vivos. Ou seja, você declarar-se cristão, decidir seguir a Jesus, não era festa como está sendo hoje, era declarar-se candidato à morte. E ainda assim eles faziam isso e cantavam um ardente louvor.
Mas impressionante é que isso mexia com a cabeça de todos aqueles que ouviam a respeito deles. E eles não colocavam propaganda da igreja na televisão, no WhatsApp, nas redes sociais, na internet. Não tinha outdoor da igreja nas ruas, nas estradas. E todos os dias, diz o texto bíblico que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Todos os dias. Num único encontro da igreja, 3.000 pessoas foram salvas. Foram batizados 3.000 pessoas numa ocasião. Que igreja era essa? Que louvor era esse? Que alegria contagiante era essa? Nós decidimos vir à igreja para descobrir a verdadeira alegria. Mas também, em último lugar, para compartilhar a nova fé. Para compartilhar a nova fé. Veja o que diz o texto bíblico. 47, parte B. Você pode ler bem forte. Amém. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Acrescentava. Acrescentava a quem? A igreja. A família de fé. Uma família saudável, ela cresce. Quando uma família é formada, um casal, um homem e uma mulher se casam, constitui a família, um casal que vive na plenitude da sua saúde, eles esperam agora então gerar filhos, aumentar a família, e logo chegam os filhos, a família cresce. Na dinâmica da igreja, a mesma coisa acontece. Uma igreja saudável, ela produz também filhos na fé. Normalmente, ela experimentará também crescimento espiritual. Na dinâmica da igreja, por outro lado também, os mais antigos na fé devem ajudar os mais novos a viver essa nova vida. Os mais antigos tomam pela mão os mais novos e os ajudam a caminhar. Mas o ingresso na família de fé não é automático, tem regras. Na cultura popular nós ouvimos que somos todos filhos de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Não é assim que nós ouvimos? Eu também sou filho de Deus. Mas quando nós ingressamos na igreja, nós descobrimos, quando temos o primeiro contato com a Bíblia, nós descobrimos que não é bem assim. Espera aí. A Bíblia diz que Deus tem apenas um filho. João 3,16. O unigênito filho de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas aí nós descobrimos também em João 1,12, que a todos quantos o receberam, aos que creram em seu nome, Deus lhes deu o quê? O direito de se tornarem filhos de Deus. Então nós não éramos filhos de Deus, mas nos tornamos filhos de Deus quando nós cremos em Jesus, quando nós recebemos Jesus na nossa vida. Antes éramos criaturas de Deus, filhos de criação, fomos criados por Ele, mas agora quando nós o recebemos, quando nós cremos nele, nós então passamos a ser filhos adotados por Deus. Veja o que diz Efésios capítulo 1, versos 5 e 6. Você pode ler bem alto? Somos adotados por Deus. Deus nos chama de filhos. Deus nos chama de filhos. E interessante que o filho que é adotado na casa, ele tem os mesmos direitos dos demais. Direito de propriedade, direito de receber o nome da família. Ele faz parte da família. Ele é aceito por todos. Mas vem mais,
1 de João capítulo 3, verso 1. Olha o que está escrito aí. Leia em voz alta. Amém. Somos chamados filhos de Deus. É assim que Deus nos reconhece. Em outros lugares, em outras religiões, recebemos outros nomes. As pessoas recebem outros nomes. Em alguns lugares, a pessoa é chamada de cavalo. Já ouviram isso? Não, na família de Deus é chamado de filho. Somos parte da família de Deus. Somos chamados de filhos de Deus. Deus quer ver você na sua família celestial. Deus te ama tanto que Ele se esvaziou da sua glória para ficar mais perto de você. E por isso Jesus Cristo veio ao mundo. Jesus se fez homem para se identificar com você, para chegar mais perto de você. E através do sacrifício na cruz, Jesus te habilitou a viver um relacionamento de comunhão com Ele. E como é que nós nos aproximamos de Jesus? Como é que nós podemos fazer parte da família de Deus? De uma forma muito simples, quando nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E alguns passos são importantes nisso. A primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer os seus pecados. Reconhecer que você é um pecador e que precisa de Deus na sua vida. Esse é o primeiro passo que você precisa dar na sua vida. Reconhecer que precisa de Deus. Segundo passo importante é você se arrepender dos seus pecados. Arrependimento significa dar uma meia volta. Eu estou caminhando numa direção, mas descubro que esse não é o melhor caminho para a minha vida. Essa não é a melhor direção para a minha vida. E eu decido então que eu quero caminhar numa nova direção. O homem é o único ser criado por Deus que pode fazer isso. Nenhum outro ser criado por Deus tem o privilégio, a possibilidade de mudar de opinião, de arrepender-se e mudar de opinião. Nós podemos fazer isso. Talvez você esteja caminhando numa direção, tenha caminhado numa direção na sua vida até hoje, e você percebe que não te trouxe nada realmente favorável, nada realmente daquilo que você possa se orgulhar. E hoje então Deus coloca diante de você a possibilidade de mudar a direção da sua vida. Então, duas coisas importantes. Primeiro, você precisa reconhecer que é um pecador. Segundo, arrepender-se, ou seja, mudar a direção da sua vida. Mas em terceiro lugar, você pode nessa noite mesmo decidir fazer parte da família de Deus. E pedir a Jesus Cristo então para que você entre na família de Deus. Pedir a Jesus que Ele entre no seu coração, entre na sua vida. Em oração você pode fazer isso hoje mesmo, agora mesmo. A palavra de Deus nos diz, são palavras de Jesus, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estarei eu. Somos muito mais que 2 ou 3 aqui nessa noite. Estamos reunidos no nome de Jesus aqui, então Ele está presente aqui entre nós. Mas Ele diz mais, se 2 de vós concordarem na terra acerca de alguma coisa, eu responderei, eu vou atender. Eu quero dizer a você nessa noite que somos muito mais também que 2 ou 3 concordando aqui nessa noite, concordando em oração sobre a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, que essa noite seja uma noite de salvação na sua vida. E nós gostaríamos de orar nesse momento, e eu gostaria de convidar a você a orar também, se você deseja nesta noite receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Nessa noite aqui nós tivemos testemunho de salvação, testemunho de fé através do batismo. Pessoas que entraram para a família da Pibingá, pessoas que ingressaram na família de Deus, mas essa pode ser também a sua noite de salvação, a sua noite para tomar esta decisão. Quero convidar você a curvar a sua cabeça, cada membro cada pessoa que está aqui nessa noite, curve sua cabeça agora, feche os seus olhos, cada pessoa, adolescente, jovem, criança, adulto que aqui está, feche seus olhos agora. Gostaria de orar
com você nesse momento. Esse é um momento muito especial no culto, depois de tudo que aconteceu aqui hoje, momentos muito emocionantes, muito especiais, mas agora esse é o momento de você com Deus, é o seu momento com Deus, momento de oração, momento de você falar com Deus. Se você deseja nessa noite tomar uma decisão especial na sua vida, você pode agora, onde você está, como você está, você pode orar a Deus e entregar a sua vida nas mãos dele. Talvez você diga: pastor, mas eu não sei orar. Você pode repetir comigo uma oração simples, objetiva, repetir apenas comigo, onde você estiver, com fé, com um coração cheio de fé. Você pode repetir comigo essa oração. Você quer fazer isso? Aí mesmo onde você está, repita comigo essa oração. Senhor Deus, eu reconheço que sou um pecador, e nessa noite eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Eu me arrependo dos meus pecados, e eu quero mudar a direção da minha vida. Recebe a minha vida nas tuas mãos, e dá a ela um novo caminho, uma nova direção, um novo propósito. Eu quero viver para a alegria e para a glória do Senhor. Transforma a minha vida, muda o meu coração, que eu viva realmente para a glória do Senhor, e experimente a alegria da salvação, e que eu possa experimentar também tudo aquilo que eu ouvi aqui nessa noite, a experiência de viver a família de Deus, a experiência de viver na igreja de Jesus. Em nome de Jesus eu oro. Amém.